paz do Senhor, aqui é o professor Jonatas dos Santos. Vamos continuar estudando sobre a chamada de Abraão. Falamos na aula anterior que Deus chama esse semita, Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus, e fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. E Abraão obedeceu esse chamado de Deus. Nós podemos ler uma referência na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 a 9. Vamos ler esse texto. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu quero destacar aqui, irmãos, que ele foi chamado por Deus. Quando o Senhor chamou Abraão, ele poderia desobedecer. Ele poderia dizer não ao chamado de Deus. Porém, a Bíblia deixa bem claro aqui que ele obedeceu. Ou seja, Abraão, pelo seu livre-arbítrio, ele poderia dizer não ao chamado de Deus. Mas ele obedeceu. Ele saiu, ele partiu. A pergunta é: o que motivou Abraão partir da cidade de Harã, onde ele estava, juntamente com a sua família? O que motivou Abraão partir para uma terra? E olha o que diz o versículo 8. Sem saber para onde ia. Será que Abraão partiu e obedeceu esse chamado de Deus? Será que ele saiu para ser rico? Possivelmente não, porque ele já era rico, ele já tinha empregados à sua disposição. Não esqueça que em Ur dos Caldeus, a família de Abraão, seu pai Terá, fabricavam pequenas estatuetas de deuses pagãos daquela cidade. E eles tinham uma riqueza muito boa. Então, Abraão não saiu para ser rico. Abraão, ele não partiu para executar um projeto particular na sua vida. Mas ele saiu para cumprir o chamado de Deus na vida dele. E o que eu acho interessante é que Abraão não tinha pastor, Abraão não frequentava igreja, Abraão não frequentava escola dominical, círculo de oração, Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha livros. Porém, quando Deus disse a Abraão, sai, ele saiu, ele obedeceu. O que motivou Abraão sair? Olha a primeira frase do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, o que fez Abraão sair foi a fé, a confiança. A palavra fé em hebraico é emunar, que significa confiar. Confiar em quê? Confiar no caráter de Deus. Então, pela fé, Abraão saiu. É por isso que ele é considerado na Bíblia o nosso pai na fé. E por causa dessa obediência, nós vamos para o ponto 7. Por causa da sua obediência, Abraão recebeu promessas da parte de Deus. Se você lê o Gênesis capítulo 15, você vê várias promessas que Deus fez a esse homem chamado Abraão. Vamos ler algumas dessas promessas? Capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo,
e lhe darei uma grande recompensa. Temos aqui uma primeira promessa. Abraão iria receber da parte de Deus uma grande recompensa, um grande galardão. No versículo 2, Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Perceba que Abraão aqui está vivendo um conflito particular. Como é que ele iria receber, como é que ele seria pai de uma grande nação? Como é que ele teria uma descendência se ele estava sem filhos? E o único herdeiro da casa dele era o Damasceno Eliezer. Perceba que viver pela fé envolve conflitos. E no versículo 3, Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Perceba que Deus faz uma outra promessa para Abraão, que ele teria um filho, que ele teria um herdeiro gerado dele próprio. E no versículo 5, o Senhor vai confirmar ainda mais a fé, a confiança de Abraão. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a tua posteridade. Possivelmente era à noite, até porque era uma visão também, e Abrão olha para o céu e tenta contar as estrelas. E ele não tem condições de contar as estrelas. E o Senhor faz uma outra promessa: assim será a tua descendência. Vai ser tão grande, mas tão grande, que não vai ser possível contar. E se olharmos para o mundo, hoje, irmãos, os judeus que estão espalhados pelo mundo são incontáveis, são inumeráveis. Não dá para mensurar a quantidade de judeus que tem no mundo. É o cumprimento dessa promessa feita ao patriarca Abraão. O versículo 7 continua dizendo: O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Versículo 10. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então perceba que ele trouxe os animais que Deus mandou, ele cortou-os pelo meio e fez ali uma espécie de 2 fileiras, uma de frente para a outra. E no final do dia, ele caiu num profundo sono. Olha o versículo 13. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Perceba que Deus avisou para Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, reduzida à escravidão e afligida durante 400 anos. E isso aconteceu na terra do Egito. Nós sabemos que lá na frente, Jacó, juntamente com a sua família, desce para o Egito. Mas Deus deixou bem claro aqui que a aflição iria durar 400 anos. E no versículo 14,
ele iria castigar a nação que iria fazer esta escravidão. Depois eles sairão com muitas riquezas. Está aqui a promessa de Deus. E no versículo 16, Deus avisa também: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Essas são as promessas que Abraão recebeu. Na próxima aula, nós vamos continuar analisando essa trajetória do patriarca Abraão. Um abraço, irmãos.